Livro de Atos, capítulo 11. Primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. Tudo isso nós vamos ler agora, ok? Vamos lá. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu. Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar com socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Eu achei muito interessante o versículo 17, que fala assim: Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Porque assim, irmãos, era a vontade de Deus salvar tanto os judeus quanto os gentios. Alguns daqueles presentes foram lembrados da promessa de Deus a Abraão: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, assim, Pedro se colocou naquela posição de: quem sou eu para ser impedimento para que a obra do Senhor cresça? Quem sou eu? Eu já tinha recebido a revelação em sonho, que o Senhor não faz acepção de pessoas comuns. E ele entendeu ali o sonho, ele entendeu a palavra de Deus, e realmente ele foi um instrumento
E no versículo 10 diz assim: ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então, ouvindo eles, apaziguaram, tipo assim, toda dúvida, toda confusão, toda falta de entendimento foi desfeita ali. E eles também glorificaram a Deus, porque aos gentios também foi concedido o arrependimento para a vida. E é isso que hoje nós, que somos alcançados pelo Evangelho, nós não somos judeus, mas nós somos alcançados pelo Evangelho. E a nós também foi concedido o arrependimento para a vida. Porque antes de ter esse entendimento, antes de ser resgatado pelo Senhor, nosso caminho nos levava à morte eterna, a separação eterna de Deus. E nos foi concedido a graça, o maravilhoso presente do arrependimento para a vida eterna com Deus. E no versículo 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O ser humano, ele é só um instrumento. Pedro era só um instrumento. Eu e você somos apenas os instrumentos. É a mão do Senhor que, se estiver conosco, que vai fazer a obra. É a mão do Senhor que vai conduzir as pessoas e que vai converter. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado e vai levar ao arrependimento. O arrependimento para a vida. Então, que nós sejamos esses instrumentos e que o Senhor faça a sua boa obra através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Até o próximo capítulo.